Fala turma, tudo bem? Estamos aqui de novo para continuar a série que a gente começou na semana passada, né? Como eu falei para vocês, a gente vai esquadrinhar o produto, né? Os produtos em si, e nada mais justo do que falar sobre o nosso segundo melhor produto, que seria o financiamento imobiliário, né? Então, para você que não me conhece, eu sou Alan Almeida, eu sou gestor de marketing da Best, né? Para você que tá chegando agora, eu peço que se inscreva no nosso canal, como de praxe, né? Por quê? Porque nenhum banco, né? Pelo menos não um dos grandes, está fazendo um conteúdo tão completo como esse, para falar sobre o produto e para principalmente explicar para você que precisa fazer essa operação. Então, como isso é importante para você, também é importante para a Best, eu peço que você se inscreva, deixe seu like, faça seu comentário, tire todas as suas dúvidas, porque, obviamente, se tu tá numa operação dessa e tá nesse vídeo, é porque tu tá cheio delas, né? Então, comente aqui embaixo que a gente vai responder vocês o mais rápido possível, da melhor forma possível. Tá? Então hoje de novo a gente tá aqui com o Gaspar, como de praxe, né? O especialista do mercado, né? Nada melhor do que um especialista para guiar vocês e responder as dúvidas de vocês, né? Então, eu creio que dispensa a apresentação, né? Mas pode fazer uma apresentação breve e também falar pra gente começar. A gente fala de um tema que ainda é dúvida na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, qual que é a confusão, né? Qual que é a diferença entre o financiamento imobiliário e o empréstimo com garantia de imóvel? Que são dois produtos bem parecidos, mas que são totalmente diferentes na sua base, né? Então, eu acho que tu pode se apresentar e falar pra gente começando qual que é a diferença entre eles. Bom, obrigado mais uma vez, Alan. Como eu falei no último vídeo, né? A gente tá aqui, estamos todo dia junto, então, diferente de um convidado, né? A gente tem que saturar muito, mas eu aturo esse cara, ele é nota 1000. Pra quem não me conhece, né? Prazer, eu sou o Gaspar, como já bem apresentado aqui. Sobre um pouco da minha trajetória no background, eu vou fazer um convite já então, para as pessoas assistirem um outro vídeo, que a gente conta um pouco da minha trajetória, mas basicamente estou há 8 anos já nesse mercado de crédito imobiliário. Já comandei quase $500 milhão de operações, né? 500 milhões em créditos concedidos. Então já fizemos bastante coisa nesse sentido, temos uma experiência boa e acho que hoje vamos focar bastante em produto, porque de fato é uma dúvida latente, né? A gente percebe muito lá dentro de casa. Para quem também está chegando pela primeira vez, a Seja Best, nós somos uma fintech de crédito imobiliário, uma das principais hoje do mercado, e a gente opera, como o Alan bem mencionou, né? Os dois principais produtos do crédito imobiliário, né? Não só nossos, né? Que é o financiamento para quem precisa comprar um imóvel e o home equity quando a pessoa tem um imóvel, né? E basicamente vai precisar do recurso. Então a gente atende esses clientes no meio digital. Então a gente atende o cliente final, né? A gente não é um software ou apenas tem parceiros como o próprio banco, né? Abre correspondentes. A gente não, né? A gente atende o consumidor na ponta. Então, todas as dúvidas possíveis, né? Para os nossos mais de 2.000 clientes mensais lá, a gente acaba atendendo na ponta, né? Então, é coisa do nosso dia a dia, então vai ser muito legal bater esse papo, né? Então, trazendo para a tua pergunta, que é a diferença principal, né? Do financiamento e do home equity. Embora ambos os produtos façam parte do crédito imobiliário, né? O crédito imobiliário seria um núcleo só, né? Mas com dois principais produtos. O financiamento, eu gosto sempre de dar o exemplo que as pessoas vão entender sempre mais fácil, que estão mais habituadas no seu dia a dia, é financiar um carro, né? Então, o financiamento é para quando você precisa comprar um bem. Né? Então, a modalidade, você precisa do dinheiro e a instituição financeira, o banco, né, a qual você vai conseguir esse empréstimo, vai te emprestar o dinheiro para você comprar esse bem. E quando você vai comprar um bem, a gente fala aquisição, né, compra e venda. Você tem um comprador, que é quem está pegando o recurso, e o vendedor, quem vai receber o recurso. Então, isso é uma característica marcante do financiamento. As pessoas confundem, né? Perguntas que vêm lá todo dia pro time de vendas, né? Sim. Tá, e aí? O banco vai me dar o dinheiro, vou comprar? Ou como é que funciona isso? Não, o dinheiro vai direto pro proprietário do imóvel no documento. Que nem o carro, né? Você vai financiar um carro, o cara que está lá no documento está habilitado a receber esse dinheiro, né? Então é muito semelhante. Então o banco te empresta para você comprar um bem. Já o home equity, né, o refinanciamento, crédito com garantia de imóvel, empréstimo pessoal com garantia imobiliária, são vários nomes, né? Já é um pouco diferente, né? Ele é um produto para quando você já tem o bem, já estou em posse, já é meu, já, né? Faz parte do meu ativo, e você quer levantar um recurso. Então, você vai pegar este recurso. Então, essa é a característica principal, né? Um se destina para aquisição e o outro é para uso livre, porque eu pego o dinheiro. É a mesma coisa a gente falar, né? Que no financiamento, o cara que está vendendo imóvel, ele vai ter uso livre, né? Vai pegar o dinheiro, sim, ele faz o que ele bem entender. Agora, você não pegou dinheiro e você simplesmente vai pagar o banco e esse imóvel fica alienado ao banco, né? Penhorado, como as pessoas usam mais no linguajar comum, né? Então, essa é a principal diferença entre os dois, né? Acho que um pouquinho legal também, Alan, aproveitando o gancho, se é que eu posso aí, tem várias perguntas, né? Claro. Claro que pode. Que eu gosto de falar bastante. E basicamente também um pouquinho das características desse produto, né? Que as pessoas confundem muito também. Por exemplo, mas putz, o cara faz uma simulação, ele quer um crédito garantido de imóvel, um home equity. Uhum. Aí ele vai lá e simula 80%, 90% do valor do bem. E a gente fala, ó, infelizmente nesse produto, né, o teto é 60%. E a galera fica braba, né? A galera fica, pô, mas por quê? Não, eu vi lá na caixa que é 80%, é 90%. Ou seja, justamente por essa
confusão de produtos, né? Então, características marcantes, fazendo um briefing rápido para a gente poder avançar, né? Financiamento, né? É lei, então tá na legislação, né? Os limites, então as pessoas falam, mas por que o banco não quer? Não é que o banco não quer, existe o Banco Central que fiscaliza isso, existem regras normativas que, né, vão estipular ali para coordenar esse mercado. Então, o financiamento, você vai ter um índice de até 80% do valor do bem, tá? Na verdade, você pode ter 90%, mas a prática é 80%, um outro banco vai esticar a 90%, porque tem uma tabela lá que você pode fazer isso. Você vai ter até 30 anos, na verdade pode até 35, mas novamente, a prática de mercado 30 anos, tá? E aí você vai ter uns diferenciais de taxas aí, que acho que provavelmente a gente vai falar isso mais na frente. Já no home equity é diferente, você só pode alavancar até 60% do valor do bem, então muda, ó, lá é 80, aqui é 60, e aqueles 30, 35 anos viram 20 anos, o prazo máximo é 20 anos. E é o mercado mais autorregulado, o que acontece é meio que ditado as regras conforme bem entende os fundos de investimento, a origem do recurso, né? Então, falando das características, acho que basicamente a diferença desses dois produtos são essas. E o pessoal se confunde nessa parte da taxa, né? Principalmente, né? Muito. Essa confusão tem também no financiamento, por exemplo, o pessoal que vai para o financiamento e, enfim, tá achando caro, por exemplo, né? O financiamento, confundindo com o home equity, tem muita dessa confusão no financiamento? Tem, cara. Tem muito, principalmente porque as pessoas... primeiro, já fazendo uma crítica... construtiva, que não existe, crítica é crítica, né? Mas é uma crítica tanto para o nosso país, né, que falta um pouco da parte de educação, é isso que a gente está se propondo a fazer aqui, Sim. Que é onde eu acho que as pessoas pecam, e principalmente porque, cara, educação financeira tinha que, desde a escola, né, devia ser educado, porque a gente não sabe avaliar, o brasileiro não é criado nem para saber investir, nem para fazer matemática, nem lidar com as suas finanças pessoais, e na verdade a confusão é porque as pessoas só sabem avaliar o que elas veem. Então, muitas vezes, o cara só olha uma taxa, só olha uma parcela e não olha o contexto todo. Então, a confusão existe, né, entre produtos, porque as pessoas só olham taxa. E, às vezes, isso é a grande pegadinha do mercado. Às vezes, a pessoa acha que está fazendo um baita negócio, né, pegando um financiamento lá de uma taxa de 4%, 3%, e, no fim, ela não está vendo que ela vai ter uma correção depois dessa contratação. Então, sim, existe muita confusão, e só depois que a conta vem que as pessoas se dão conta. Mas existe, sim, por causa disso. E a diferença de valor, né? Aí pegando esse gancho que a gente tava falando de valor. A diferença de valor entre esses produtos vem por causa da fonte, de onde vem o dinheiro desses produtos. Explica pra gente entender como é que funciona essa fonte do financiamento. Porque eu sei que a gente trabalha assim com o mercado de crédito imobiliário vai aprendendo, né? Eu sei que existe duas diferenças, né? Entre financiamento de primeira moradia, financiamento de segunda moradia. Então, tu pode explicar pra gente como é que funciona essa diferença? Cara, na verdade, o sistema financeiro, né, para a parte de crédito imobiliário, ele tem dois sistemas, né? Você vai ter o sistema financeiro da habitação, conhecido como SFH, que foi, na verdade, criado em 64, se eu não me engano. Foi quando o governo sentou e a gente precisa criar um sistema financeiro para ajudar o brasileiro a conquistar uma moradia. Tanto que a Caixa Econômica, para quem não sabe, até a logo da Caixa, ela significa, né? Até um telhado cruzado, uma parte que é onde entra o recurso para baixo e quando ela tá para cima é o da moradia. No Google, se quiser dar um Google... Olha só. O significado da Caixa foi isso. Então, a Caixa Econômica, ela foi um banco criado especificamente para cuidar do crédito imobiliário, né? Ajudar o brasileiro a financiar a casa própria. Por isso que é o maior player, tem todos os benefícios, enfim. Então, a Caixa foi o banco que foi desenvolvido para isso e essa lei foi também para ajudar o brasileiro a conquistar a primeira moradia. E aí, de lá para cá, esse sistema obviamente vai sendo adaptado, né, para realidades, valores, enfim, mas existe toda uma legislação que ela vai limitar o teto de taxa, ou seja, por isso que vai ser, de repente, um produto mais barato, porque o banco não pode cobrar uma taxa maior que isso. A origem do recurso, ou seja, aí por o governo ter o FGTS, que também foi criado para duas situações, né, duas situações, ou uma feliz e uma triste na tua vida, né. Uma, o fundo de garantia é para quando você é mandado embora, né, para você resgatar ele, se manter. E o segundo dele é quando você possa ou comprar um imóvel, aí é uma forma de você poder sacar, porque você não pode sacar, né? Você está lá preso, ou como agora o governo liberou, né? Fazer o saque, enfim. Uma emergência. Mas exatamente, é ele que detém as regras de quando você pode ou não usar, né, esse fundo. Então várias utilizações dele estão voltadas a conquistar a moradia. Então para você comprar, amortizar um financiamento lá na frente depois que você contratou, tem uma série de situações que você pode utilizar ele. Então na verdade detendo o fundo de garantia, quem administra isso, né? E também a caderneta de poupança, o governo abriu para instituições que entraram, né, se credenciaram dentro do SFH, a terem acesso a esse dinheiro. Então ele é um dinheiro mais barato por isso, porque as correções da caderneta de poupança, do próprio FGTS, a taxa referencial também foi criada para corrigir isso, ou seja, é tudo muito que do governo. Então o governo vai dar alguns subsídios, né, também em parte de tributação de impostos para as instituições, ou seja, o dinheiro se torna mais barato, a origem dele é mais barata, né? E depois, tudo que foge do SFH
transforma em SFI. Então, por exemplo, no SFH, vamos falar de características do SFH. Você tem um teto de até 12% ao ano, então os bancos não podem cobrar mais que isso. O limite também de valor do imóvel, né, até 1,5 milhão. Então, por quê? Acima de 1,5 milhão não é mais voltado à primeira moradia, já vai um pouco para o imóvel de luxo, né? Sim, sim. Que quando você for comprar esse imóvel, você resida ou trabalhe, né? Porque senão, eu moro em Balneário, trabalho em Balneário, vou comprar uma casa no Guarujá, né? Então, você tá tirando o dinheiro de alguém que precisa comprar uma moradia. Você já tá morando, trabalha, é pra lazer, né? Então, não pode. Você pode utilizar o FGTS, né? Então, também dá essa possibilidade para você. E, consequentemente, você estando dentro deste enquadramento, você vai ter um benefício, também um dispositivo de lei, que você tem um desconto no ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão do Bem Imóvel. Quando você comprar um imóvel, você tem um imposto municipal para transferir o imóvel para o seu nome, que é obrigatório. E também os emolumentos de cartório, porque esse contrato, essa transferência, tudo é feito dentro do registro de imóvel. Sim. Também tem vários vídeos explicando sobre isso. E aí você também tem um desconto nisso. Então você tem todos esses benefícios, um dinheiro mais barato, você pode usar FGTS, tem um teto de taxa, ou seja, as taxas vão ser mais baratas, você vai ter desconto no ITBI, desconto no cartório, ou seja, é tudo pensado para ajudar realmente a pessoa a adquirir o seu primeiro imóvel. E aí tudo que não for enquadrado nisso, fugiu de qualquer regra dessa, não vou usar FGTS, ou, né, não tenho como usar, é um imóvel muito valor agregado, não tá aqui perto da minha cidade, enfim, sai dessa característica, vai entrar dentro do SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, tá? Diferente da habitação. Inclusive o Home Equity, crédito com garantia de imóvel, por ser um produto de crédito imobiliário, que tem que também estar dentro do sistema, ele está dentro do SFI e não do SFH, né? Então, acho que a principal diferença desses dois sistemas seriam essas. Então, por isso que o Home Equity, por exemplo, tem um valor mais elevado em relação ao financiamento, porque ele sai de uma fonte de dinheiro diferente do financiamento, né? Todos esses vídeos que o Gaspar, todos esses temas, né, que o Gaspar citou, amortização, registro de imóveis, tudo isso são dúvidas. E a gente tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, eu vou deixar um card aqui em cima com todos esses vídeos para vocês que precisam entender a fundo, tá? Então, vocês podem conferir, é o Gaspar falando, explicando. Eu tenho certeza que vocês vão entender tudo a fundo, tá? Então, assim, muita gente fala uma coisa que eu não sei se tu concorda, né? Eles dizem que hoje em dia o financiamento tá caro. Isso aí, eu queria que tu esquadrinhasse pra gente, dividindo entre o que é caro e o que não é caro, indexadores também, que muda totalmente o valor de um financiamento, para as pessoas se prepararem e entenderem, né? Perfeito. Ó, antes até de responder isso, se tá caro ou não tá caro, até fazendo um briefing do último tema, do SFI, né? Por que geralmente então o dinheiro é mais caro? Porque a gente falou por que um é barato. Por que o outro é mais caro? Na verdade não é que ele é caro. O outro ele é meio que, ele é balizado pelos índices de mercado. Por quê? No fundo mesmo, né, o mercado financeiro, ele na verdade é dividido em dois, você sempre fala, né? São dois lados e um rio no meio, né? O rio no meio é o mercado financeiro, é os bancos. A instituição financeira é um intermediador. Então, na verdade, ela faz um plug entre a pessoa que é o investidor com o tomador. Então, só tem uma posição para o consumidor no mercado financeiro. Ou você é um investidor, ou você é um tomador. Então, o que acontece? Basicamente, quando você está falando da SFH, quem que é o teu investidor? É o governo. Mas, na verdade, é você mesmo, porque é o fundo de garantia, entendi, é a poupança. Mas é o governo que está em posse disso. Então, o governo é o teu investidor. Só que quando você sai disso, o próprio Home Equity, o crédito com garantia de imóvel, geralmente são fundos imobiliários, FDICs, ou seja, o mercado investe, né, nas instituições, aí pode ser títulos e situações que transformam isso em capital para ser emprestado, e o investidor tem que ser remunerado e o banco tem que ganhar o spread dele. Então, geralmente, o investidor vai investir a uma taxa, o banco vai emprestar esse dinheiro, esse home equity, por exemplo, uma taxa mais elevada, e a diferença ele fica para ele, que é o spread, e paga o seu investidor. Assume o risco, cobrança, né? Inadimplência, enfim. Então, um pouquinho do porquê que é mais caro, porque o que acontece? Por que a gente teve taxas baratas no passado, né? Por exemplo, Selic baixa, né? A gente tem uma aula falando um pouquinho de Selic, que é o custo do dinheiro na economia, para quem não entende. Então, Selic tá baixo, o dinheiro fica mais barato, você tem mais dinheiro na economia. Quando o dinheiro tá mais caro, você restringe um pouco, você tem um custo do dinheiro mais alto. Ele é restrito automaticamente, porque algumas pessoas talvez tomariam um empréstimo, essa conta pode não fechar para ela com um custo mais alto. E aí, basicamente, pensando nesse viés, né, o mercado fica se regulando. Então, na verdade, a taxa fica alta ou barata porque o investidor tem que ter um retorno. Se não for atrativo, ele não vai investir. Então, na verdade, o mercado ele tem essa oscilação de taxa porque cenário econômico, né? Selic, principalmente, inflação é um deles, ou seja, também o investidor, por exemplo, agora na taxa fixa, né? Agora, Selic alta, fica o universo o paraíso pro rentista, né? Quem investe em títulos fixos. O cara que talvez iria investir num fundo imobiliário ou até numa letra de crédito imobiliário, ele pode não querer mais fazer isso. Ele vai lá para a taxa fixa. Por quê? Tá muito boa a taxa, né? Um pré-fixado, um título do governo, por exemplo, um tesouro. Sim, perfeito. E tá muito mais tranquilo. Então, ou seja, esse dinheiro já sai do mercado, o crédito fica mais escasso.
Esse retorno não faz sentido para o investidor. Então, só fazendo um briefing rápido, né? Então, por que o SFH é tão mais barato? Porque o investidor é o governo. Já nesse mercado de SFI, o investidor é o próprio mercado. Então, essas oscilações, esse produto flutua mais porque é o momento econômico, né? Basicamente por aí. Sobre essa questão, né, de financiamento, vamos lá, né? Por que financiamento é caro? A gente escuta muito isso, né? Mas agora não vale mais a pena. Sim. Agora tá muito caro e tudo mais, né? Cara, eu discordo um pouco, né? Pensando em que seja caro, até porque na verdade não é que o financiamento tá caro, é que ele ficou muito barato. É diferente. A gente sempre teve um universo de taxa, inclusive novos produtos foram criados recentemente, há 2 anos atrás, porque a gente teve a mínima histórica Selic, né? Com esse governo novo, né, do Bolsonaro, com o Paulo Guedes, justamente numa intenção de acelerar a economia, eles jogaram a taxa de juros lá embaixo. Por quê? Você fomentar a economia girar, acelerar. Mudar. Exatamente. Então foi uma medida do governo. Infelizmente eles não contavam com a pandemia, tudo isso que aconteceu, né? Então automaticamente foi um remédio que numa dosagem ele foi um pouco amargo, porque a gente é um país muito volátil economicamente, né? Então quando você pensa, você vai jogar uma taxa econômica lá embaixo, você tem que, né, esperar um rojão um pouco diferente se tratando de Brasil, né? Então, na verdade, a gente teve um produto muito barato, vou dar exemplo, né? Média que a gente sempre teve no Brasil de financiamento imobiliário, entre 10% a 12%, que é o próprio teto do financiamento SFH. Quando a gente teve a mínima histórica, praticamente 2 anos atrás, a gente chegou em 2% Selic, num país que sempre foi uma média de 10, 14, 8%, né? Por cento. Então, quando a gente chegou a 2%, automaticamente o custo foi lá embaixo, automaticamente taxa de juros foi lá embaixo. Então, a gente chegou a operar numa taxa média de 6,5% ao ano, certo? Então, para quem está acostumado com 10%, foi um momento que isso alavancou muito o crédito imobiliário. Então, a gente teve recordes, continua batendo recordes, né? Então, na verdade, agora que teve que voltar, a gente tá, né, deve fechar o ano em 13,25% de Selic, já passamos de 2 dígitos, né? Foi novamente o quê? Qual que foi a medida? Acelerar a economia, disparou a inflação, né, muito consumo, os produtos vão encarecendo, teve toda essa cadeia quebrada pela pandemia, enfim, todos... Está sentindo na pele os impactos econômicos, né? Mas, basicamente, agora que a gente teve um aumento gradativo de taxas, a gente só está voltando, na verdade, para um patamar que era o normal, né? Então, quando a gente fala que hoje está caro, não, peraí, não é que está caro, ele está no mesmo patamar que a gente tinha antes dessa mínima histórica. Era o normal, né? A nível Brasil. Então, falando hoje, cara, se falar que tá muito caro, eu não concordo. Acho que tá o preço que tem que ser, né? E tudo é um custo de oportunidade. Você tem o dinheiro para comprar à vista ou você não tem? Se você tem esse dinheiro para comprar à vista, o que tá compensando mais? Você se descapitalizar e comprar um imóvel? Ou esse dinheiro, você consegue trabalhar com esse dinheiro, ter um retorno e pagar essa parcela do banco? Ou você está investindo e você pode alugar o imóvel. Ou seja, aí vão entrar N variáveis, tem que avaliar. Agora, claro, eu não tenho o que fazer com o dinheiro está parado, sei lá, minha conta não vai fazer sentido, eu vou pagar uns juros que eu não precisaria em 30 anos. Aí ok, né? Mas essa a gente sabe nela, que não é a realidade do brasileiro, né? Então por isso que eu digo que tem que avaliar. Então se tá caro, porque tá caro, não, tá caro. Ele encareceu, voltando pro patamar normal, que ao meu ver hoje, nível do Brasil, o Brasil é um país que as taxas são muito caras e tal. Cara, são muito caras comparado a outros países, né? Mas é Brasil, né? Então, se a gente pensar assim, a gente não conquista nada. E aí que é um pouco engraçado, né? Que eu costumo dizer até para clientes, né? Financiamento do imóvel é muito caro. Beleza, você pagar 9,5% ao ano de taxa, né? Tá falando de 0,70 alguma coisa. Para adquirir um imóvel é caro. Agora, você pagar 2% num carro, né? As pessoas não reclamam, acham normal. Ou pegar um cheque especial a 12%, né? Ou entrar no rotativo, pagar 400% ao ano. Né? Então, nada disso, as pessoas acham caro, mas elas contratam mesmo assim. Quando se trata de um imóvel, né? Pô, você tá deixando de pagar aluguel, então essa conta tem que entrar. Um bem próprio, né? Um bem próprio, né? Que vai ter valorização. Então, tudo isso tem que fazer conta. Por quê? Uma pessoa que tem um imóvel vai alugar para você, ela faz conta. Ela precisa de, por exemplo, 0,5% de rentabilidade. Esse 0,5%, você tá deixando, na verdade, pagar para alguém e vai amortizar no seu financiamento. Então, a taxa já talvez não seja 9,5%. Se você pagava 5% ao ano de aluguel sobre o capital de alguém, você tá pagando para você. Então, tem essas jogadas que eu acho que as pessoas não pensam e que eu acho que faz sentido na hora de avaliar se isso é caro ou barato. Perfeito. Uma coisa que, né, as pessoas falam muito, né, e agora a gente tá falando ainda mais, que é o indexador, né? Uhum. Isso também pode deixar um financiamento caro falando mensalmente, né? Claro. Isso, na realidade, o maior problema é o mensal, né? Uhum. Não é só a dívida alta em si, mas o quanto tu paga mensalmente, quanto isso te custa, né, no mês. Então, fala pra gente um pouquinho sobre indexador, qual que é a diferença entre eles, porque muita gente, eu tenho visto, eu principalmente que tô lá nos comentários, tenho visto que muita gente tá fazendo financiamento IPCA, o que na nossa opinião é uma loucura, tendo em vista que tem outras opções muito melhores de financiamento, né? Tão fácil quanto, né, talvez. Então, se tu pudesse explicar pra gente entender.
Perfeito. Cara, na verdade, assim, os produtos de financiamento, eles cresceram opções justamente nessa mínima da Selic. Que daí começou a fazer sentido para os bancos também testar novos produtos, né? Barateando o custo para o cliente no momento econômico confortável, né? Então, assim, vamos falar primeiro o que é o indexador, vamos falar o que é o IPCA, acho que é importante para quem está pela primeira vez assistindo, e as diferenças, quais são os produtos disponíveis hoje no financiamento imobiliário, né? Então, o indexador, na verdade, é um índice, né? Que vai reajustar, né, um fluxo de pagamento no tempo, né? Então, basicamente, é um índice a mais da sua taxa. Falando português bem claro. Então, se eu pego um produto pós-fixado, é uma taxa mais o indexador. Exemplo, eu contratei um financiamento que eu vou pagar 1% ao mês. Mais alguma coisa, mais um indexador, que pode ser, por exemplo, IPCA. Então, todo mês se o IPCA vai ter uma variação, se for 0,30, 0,50, 0,80, 1%, todo mês ele vai corrigir minha dívida. Então, isso é um indexador, ele vai corrigir a sua dívida. E essa conta não vem já na somatória quando você contrata. Então, o banco só aplica os juros. Então, você vai ter o seu espelho de pagamento do começo até o fim, você só vai ver os juros, você não está vendo o indexador. Por isso que essa conta vem depois, ou ela vai crescer, ou ela vai atrasar seu pagamento, mas vai reajustar. E geralmente esses produtos são mais baratos do que produtos que são pré-fixados, desde o começo você sabe tudo que você vai pagar, ou indexadores mais confortáveis. Porque isso não faz sentido. Sim. Só que as pessoas não têm noção. Porque eu falei, falta de educação financeira. As pessoas não sabem disso, só olham a parcela, ficam emocionadas, achando que tá maravilhoso porque consegue pagar, mas não entendem que essa conta vai vir. A diferença é que ela não tá vendo, vai pagar, né? Então, exemplo, só pra você ver a discrepância que existe de taxa no mercado. Então, vamos lá, vamos falar dos 3 principais produtos agora. Então, falamos do indexador. Quais são os principais, né? Geralmente. Você vai ter variação de poupança, porque a poupança, ela é 70% da Selic, né? Perfeito. Travada, tem um teto, né? Então, vamos falar, hoje ela estaria já no seu teto, 6,17. Você vai ter o IPCA, que é a inflação, né? Só que o IPCA, na verdade, ele é o índice que controla a inflação para o consumidor. Você tem outros também que olham a inflação, mas por um olhar mais econômico. Por exemplo, falando em construção civil e etc. Também inflação. A própria GPM, né? Que leva em consideração o mercado imobiliário. E você vai ter depois a TR, que é a taxa referencial, que foi criado para corrigir a caderneta de poupança, certo? Que também é um indexador, que é muito mais seguro. Então, assim, você vai ter 3 tipos principais, né? Então, mas falando aí, poupança, IPCA e TR. E aí existem esses 3 produtos. Você tem o produto com a variação da poupança, o produto com a variação do PCA, o produto com a variação da TR. Esses 2 produtos que são mais voláteis, porque esses indexadores, vamos falar, um é 6 e pouco ao ano. Então vai somar, você vai pagar 6% a mais, que não tá naquela conta, mas vai pagar. O IPCA, no último ano, 10,40. Né? Esse ano estima-se 8, mas também vai dar 10%. Né? O que é uma loucura, né? É, bastante. E você vai ter o último de TR, que a TR, ela é, na verdade, ela é como se fosse um acréscimo acima da... Porque quando a Selic está abaixo de 8,5, a TR é 0. Acima ela tem uma correção. Então ele é muito, muito seguro. O histórico dele é muito seguro. Máxima histórica lá, tipo 2%. Então se projeta para esse ano 0,5%, uma coisa assim no ano, né? Então ele é muito mais seguro. Você tem uma taxa mais elevada. Então esses produtos que têm indexadores mais salgados, mais pesados, a taxa nominal inicial, o custo efetivo total é muito baixo. Um exemplo, esses 2 financiamentos custam uma média de 4% mais esses indexadores. Quando um de TR é 9,5%. Então, quando você olha só o espelho de pagamento, porque você não está prevendo a conta futura, o que o consumidor olha ali na hora? Cara, esse aqui é muito mais... Esses 2 aqui são muito mais baratos, esse de 4%, porque ele não viu a conta que vai vir. E o de 9,5% com TR, que seria o que ele de fato vai pagar, que é mais seguro, ele acha muito caro. E é onde ele contrata. Então, os perigos aí que se tem, onde o consumidor não toma a melhor decisão, é por causa disso. Ele só olha ali, opa, parcela, o custo, ninguém. E outra, vamos ser sinceros, né? Depende de quem vende para ele, né? Se ele tem realmente um bom gerente, ele depende disso. Sim. Né? Se ele não tá pegando, às vezes, um correspondente qualquer, que só quer ganhar uma comissão, ou se o corretor do imóvel, que geralmente o corretor de imóvel instrui o consumidor na hora do financiamento, não quer ganhar a comissão da venda, existe muito conflito de interesse nisso, né? Então, tipo, cara, tá legal, vamos fazer, vamos vender e depois ver, mas depois o ver, a conta arde aonde, né? Arde pro consumidor. Então, falando um pouco desse negócio de o que é mais caro, não é os perigos, é basicamente por isso. Perfeito. Teve uma hora que tu falou do 5% ali do aluguel, né? Entre a pessoa decidir ter uma moradia própria pagando ali entre 9% e 12%, ou pagar esse 5% investindo no capital de outra pessoa, né? Então é uma dúvida minha também, né? E eu creio de todo mundo que tá assistindo a gente. Qual que vale mais a pena? Financiar o imóvel ou continuar pagando aluguel? Como é que é feita essa conta? Como é que a pessoa decide? Claro que tem vários temas como família, etc. Mas como que ela opta por sair do aluguel para financiar o imóvel dela? Cara, então, na verdade, assim, você vai ter várias opiniões a respeito disso, né? O mercado de investimento vai dizer que vale mais a pena você investir, juntar o dinheiro e comprar.
Porque é o ofício deles, né? Vender o investimento. Vender o produto deles. Exato, exatamente. O cara da imobiliária vai dizer que você tem que comprar teu imóvel, né? Nós somos caras do financiamento, pode ter uma opinião que financiar vale mais a pena. Então, primeiro eu gostaria de dizer, cara, que isso é algo muito pessoal. Depende do teu momento de vida, depende do que tu quer pra tua vida, né? Depende do quão educado financeiramente você é. Porque basicamente é o seguinte, né? Eu diria que, pra mim, na minha visão, vale muito a pena. Né? Vale muito a pena. Por quê? Você precisa morar. Esse é o primeiro ponto. Esse é o fato. Esse é o fato, né? Então, assim, quando você paga um aluguel, você tá rentabilizando, né? Para alguém, o capital de alguém, porque o capital dele é o imóvel. Essa é a primeira conta. Então, você já está dispondo de um capital para habitar um imóvel. A questão toda é, ou você paga isso para um proprietário do imóvel, ou você paga isso para um banco, porém você está amortizando junto e um dia isso volta para você. E você, uma vez proprietário desse imóvel, primeiro você vai ter essa questão do conforto familiar, de adquirir algo, né? A questão da educação financeira, por que eu acho que o financiamento no Brasil, ele é um produto que cresce tanto e faz sentido para a nossa cultura? Porque o brasileiro não sabe juntar dinheiro, ó. Esse é o detalhe. Isso é verdade. Então, o ideal poderia ser, por que você vai pagar uns juros para um banco? E realmente, você pode pagar às vezes 2, 3 vezes o valor do imóvel no tempo, certo? Mas tem dicas para você amortizar, tem aí os poréns, né? Tem os poréns, né? Mas, basicamente, pensando, tá, eu posso até pagar, mas será mesmo que você vai conseguir sem tá forçado a pagar isso todo mês, estando morando, porque o aluguel você não tem como deixar de pagar, senão o cara te despeja. Sim. Né? Agora, deixar de juntar, você vai achar outras coisas no caminho para comprar imediatas, né? Porque a gente não tá educado, é cultural. Na minha visão, nós brasileiros não fomos educados, não temos educação e nem disciplina financeira para juntar dinheiro para adquirir algo. Senão, nós não seríamos o paraíso do cartão de crédito. Dos juros altos. Do juro alto, né? Do mau endividamento. Por quê? Porque não tá no nosso DNA, não tá na nossa cultura. Então eu vejo que o financiamento ele é uma forma de educação forçada, poupança forçada, querendo ou não, né? E também, cara, você já tá pagando para alguém. E aí você, uma vez que compra um imóvel, você vai participar da valorização desse imóvel. Inclusive, pô, nos últimos anos a gente olhar em todas as regiões, maior parte das regiões do Brasil, os imóveis valorizaram muito. Então essa conta ela vai abatendo do que você está pagando de juros. E outra, dentro do seu cronograma de vida, fica mais fácil você planejar tendo esse compromisso muitas vezes do que não. Mas, novamente, isso é a minha opinião. Não é o que eu acho que é uma certeza que eu tenho, porque é da realidade de cada um, certo? Mas a tendência, olhando o que a gente vê no dia a dia lá, cara, as pessoas são muito mais felizes muitas vezes conquistando a sua casa própria. O índice de pagamento no Brasil ele é muito menor do que os 30 anos, porque as pessoas no tempo começam a sobrar um dinheiro, começam a entender, a gente tem um vídeo maravilhoso falando sobre isso, né? Cara, nada vai ser mais interessante você impor no financiamento do que você amortizar seu financiamento. Por quê? Você vai pagar os juros pro banco se você pagar todo o período. A partir do momento que você entende que você comprou e você acelerar esses pagamentos, você ganha esses juros. Isso pode sair muito mais barato. Então, na minha opinião, qual que é o momento que você deve optar entre comprar um imóvel e alugar, certo? Quando a conta fizer sentido. E como que você faz essa conta, na minha visão? Basicamente, quando você começa a ter uma disponibilidade de caixa de até 2 vezes o valor do seu aluguel. Essa para mim é a conta certa, tá? Por quê? Porque daí a conta que vai fechar dentro de um financiamento para o mesmo padrão de imóvel que você já mora, certo? E aí você consegue continuar pagando um juros para alguém, que a diferença é você paga os juros para o seu senhorio, que a gente aluga, você começa a pagar isso para o banco, e a diferença que está te sobrando é o que de fato você vai estar amortizando para o seu financiamento. Basicamente essa conta, tá? Vou fazer uma conta de padeiro, não precisa ser 2 vezes, talvez um pouco menos já fecharia. Mas é uma conta que para mim faz sentido você começar a pensar, cara, acho que faz sentido eu comprar um imóvel. E obviamente, uma disciplina financeira para dar uma boa entrada. Quanto mais você tiver para dar de entrada, menos você vai pegar de financiamento, menor é o juros que você vai pagar até o final. Então acho que minha cabeça funciona mais ou menos por aí. Eu acho que não é nem um achismo, né? Na realidade são os números, né? Os números não mentem. Exato. E os números, no nosso próximo tema, agora o pessoal do consórcio vai ficar bravo, né? Os números dizem que é melhor hoje você fazer um financiamento com consórcio, né? Uhum. Muita gente ainda cai, né, na conversa de que o consórcio é uma ótima opção em detrimento ao financiamento, né? Uhum. A gente vê pelos números que não. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente qual que é a diferença. O pessoal do consórcio não é pra ficar bravo, mas é porque realmente é o mercado, né? E são os números. Então explica pra gente como é que funciona um consórcio em detrimento ao financiamento, como é que funciona um controle. Só pra deixar claro, eu não vou ler essa pergunta, então... O negócio do consórcio do Alan aqui. Né? Bom, mas é que eu já gravei um vídeo, sabe? Não é que tu sabe a minha opinião. A gente até, na verdade, sendo honesto aqui pra todo mundo, a gente nem fala muito disso. Mas assim, vamos explicar então o que é o consórcio. Acho que seria legal pras pessoas. Porque realmente ele é um mercado muito grande. Cresce muito.
Por quê? É um mercado que as pessoas vendem de uma forma, né? Lá tem um vendedor. No banco só tem estruturador, né? O gerente não vive de vender. E vendedores bons aí, né? O cara é vendedor de consórcio, ele vive de vender consórcio. O gerente do banco faz um monte de coisa e menos que ele quer fazer financiamento. Também quem quer contratar, né? Então lá eles vendem mesmo. Cara, é que assim, o primeiro ponto de todo, né? O consórcio, ele é tão bom que ele foi criado no Brasil. Pra quem não sabe, ele é um produto genuinamente brasileiro, né? Então o Brasil ele sempre acha um jeito de fazer uma conta muito louca e ver se ela faz, né? De alguma maneira apresentar que ela faça sentido para alguém. Cara, ele não é um produto ruim, tá? Ele não é um produto ruim. Depende muito do que você quer. Geralmente ele funciona justamente como um planejador financeiro que você vai ser contemplado depois de um tempo para poder adquirir um bem. Só que acontece, basicamente é você pagar para alguém administrar o seu dinheiro. Por isso que eu sou um cara a seu favor. E os números não são tão bons quanto parece. Por quê? Já tive consórcio, já vendi, inclusive, um mercado que existe até um mercado secundário, paralelo. Tem pessoas que tratam o consórcio como um investimento. Compram as cartas, daí vai ter ali, né, obviamente, um valor que ela vai juntar, e depois de contemplada ela ganha um ágio. Pra vender pra alguém, porque, fiquei esperando, fiquei pagando 2 anos, fui contemplado, você pode usar minha carta imediata. Elas transferem a carta pra outra pessoa, e a outra pessoa usa a carta e paga um valor pra não esperar. Então, existe até um mercado secundário, tá? Então, assim, muitas pessoas tratam como uma poupança forçada também, o consórcio. E elas ficam felizes porque não tem juros, só tem taxa de administração. Então, a administradora X me cobra 15% sobre todo o período do contrato. Ótimo! Você, em vez de estar aplicando o seu dinheiro e rentabilizando, por exemplo, no mercado de investimento, você está pagando uma taxa para as pessoas guardarem seu dinheiro. Basicamente é isso, né? Então, ele tem um fim, né, específico, você vai entrar em alguns grupos, né? Que geralmente vai ter um ticket de valor para tal tipo de bem. E você participa de um grupo. Então, como é que eles vão contemplando com o próprio dinheiro de quem está comprando as cartas? E vai pagando as pessoas até fechar esse grupo, até o último pagamento, basicamente, pagar todo mundo. Só que você pode dar lance. E o que é o lance? Você tem que pegar um valor, né? Hoje, tem lance embutido, que é uma bucha, né? Mas eles não explicam, né? Mas até aí tá tudo bem, porque a pessoa só tá olhando a taxa de administração. Então, qual que é a conta que eles vendem? Olha só, é 15% em 10 anos. Então, dá 1,5% ao ano, 0,0 alguma coisa ao mês. Não tem juros, é só taxa de administração. Ótimo, enquanto você não tá usando o dinheiro, você tá botando o dinheiro na mão deles, você tá pagando pra eles. Quando você for contemplado, de fato, que aí você tá faceiro, você vai poder usar o bem, vai passar por uma análise de crédito, tudo certinho, né? Vai alienar o bem que você vai comprar, seja um carro, uma lancha, um jet ski, uma casa, um terreno, não importa. Eles não explicam muito bem, mas depois do primeiro dia que você foi contemplado, você vai ter sim uma taxa, que é o indexador, que o mais utilizado, né, no mercado de consórcio é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que no último ano deu 14%. Acumulado de 2021, 14%, certo? Caramba. Ou seja, dá mais de 1% ao mês de taxa. Então, você vai sim ter uma taxa e também é indexado. Então, aquela sua parcela tá linda, quase sem juros. Depois você contratou, meu amigo, a conta vai vir. Então, tem a taxa de administração, mas... Você não tem o dinheiro, você não tem dinheiro. Você tá pagando para deixar o dinheiro lá. Tá, e daí tu tem a taxa de administração mais essa conta do indexador no momento que tu é contemplado. Exatamente. Né? Então, assim... É muito lindo porque ninguém explica, né? E aí, cara, o que acontece? Então, você tá pagando uma taxa para um bem que você não tem, que você não tá utilizando e vai ter que esperar para ser contemplado ou puxar um dinheiro muito alto, perto às vezes, do valor do bem, 30%, 40%, para contemplar essa carta e poder utilizar ela, né? Para acelerar isso, porque você tá botando dinheiro que já é seu para pegar de volta. Basicamente é isso, né? Seria, hipoteticamente, em troca de um juros bom, mas um indexador não tá tão bom assim, né? Então, assim, é um produto péssimo, horrível? Não. Mas, se você vai comprar, por exemplo, aqui acho que o nosso tema é financiamento, você tem como pegar uma taxa menor do que a do consórcio, imediatamente, e entrar para dentro do bem. E utilizar. Então, essa é a diferença, né? Você tem uma taxa que está previsível, você pode pegar um de TR, por exemplo, que é muito mais previsível, e imediatamente conseguir, né, ter a posse e comprar o seu bem. O outro você vai ter que esperar, participar de um grupo, dar um lance. E, cara, aí as pessoas caem em muita conversa de vendedor de consórcio. É complicado, porque... Não, aqui ó, o grupo tal, 2 meses você tem o bem, tá. Cara, quantos clientes a gente recebe, né? O cara tá 1 ano pagando, 2 anos pagando, queria o bem, aí tá gastando 2 vezes, porque tá pagando aluguel, tá pagando uma parcela e não tem o bem. Então, a principal diferença do consórcio e do financiamento é essa. Então, vale muito mais a pena a pessoa fazer um financiamento. Se o objetivo dela é comprar, além de entrar de fato dentro do bem, vale muito mais a pena em questão de juros, é conta, né? É conta. Hoje pode ser muito... Hoje é mais barato. Vamos ver como é que vai se comportar esse ano, mas não acho que vai ser muito baixo, porque tá tudo inflacionado. Mas assim, seria basicamente a conta que hoje o financiamento ele é mais barato e você tem o bem imediatamente. Enquanto o consórcio, você tá pagando para juntar um dinheiro e depois de contemplado ele vai ser mais caro do que o financiamento.
E uma grande dúvida, falando de financiamento, né? A gente já entendeu que o financiamento é o melhor produto para aquisição de moradia, né? Isso é um fato, todo mundo sabe disso, né? A não ser que tu tenha o dinheiro à vista, né? Mas geralmente as pessoas não têm, né? Qual banco a pessoa deve escolher? Como ela deve escolher o banco dela? Eu sei que, né? Eu que trabalho contigo e com crédito imobiliário, eu sei que não é só a taxa, não é só o indexador, mas é também toda a esteira que o banco tem, né? Então, como que a pessoa, quando vai financiar, escolhe essa instituição para representar ela hoje? Sim. Cara, aqui assim, ó, tudo começa pelo planejamento, né? Tudo começa pelo planejamento. A diferença entre eu achar que eu tenho um financiamento aprovado, eu achar que eu posso pagar, né? Ou achar qualquer coisa, né? E quando você acha, você pode achar errado. Você tem que meio que ter certeza. Então, eu tenho um bom plano. Primeira coisa que as pessoas devem fazer, um planejamento. Cara, ó, hoje eu ganho X, se eu assumir uma parcela, mesmo com algumas, por exemplo, estou complementando renda com a minha esposa, se um de nós perder o emprego, será que a gente consegue pagar? Não consegue. Ter um conforto financeiro, você não pode... Mas aquela coisa, não é... A gente fala, para conquistar, você tem que você tem que dar uma arriscadinha, mas que não te leve para um risco de uma ruína, como diz o próprio Thiago Nigro, né? Ele usa muito bem esse termo, né? Então, assim, que você consiga dormir e consiga pagar. Então, primeira coisa, planejamento financeiro, tá? Agora, como que você escolhe uma instituição financeira depois de um planejamento? Eu tenho certeza que eu consigo pagar, tenho o valor da entrada do imóvel, as pessoas também se iludem, dá pra financiar 100%. Não dá, galera. Você tem que juntar uma graninha, né, para poder dar entrada no imóvel, até para você pagar menos possível de juros, né? E aí, depois que eu tenho isso, claro que o primeiro ponto, sim, que você deve avaliar, deve ser custo, taxa, né? Então, obviamente, o melhor banco vai ser o banco que te entregar, obviamente, a melhor taxa, né? Isso é o fato consumado. Aliado a isso, dentro do prazo, né, que te libera o percentual que você precisa, porque o banco tem a melhor taxa, não quer dizer que ele tenha para você, né? E geralmente, qual que vai ser o melhor banco para você? O melhor banco que você tenha relacionamento. Agora, se você não tiver relacionamento com o melhor banco, com a melhor taxa, tente criar um relacionamento, isso pode te ajudar. Então, o primeiro ponto que eu vejo que é muito interessante é, cara, olha o custo, de fato. Isso é o primeiro balizador. Agora, depende muito da tua urgência, né? E o tipo de imóvel que você vai comprar, em relação ao teu relacionamento, o tipo de renda, tudo isso pode impactar. Então, primeiro, é isso. Segundo, falando em processo, é por quê? Vou dar um exemplo, qual que é o banco que tem geralmente as melhores taxas? Caixa Econômica. Todo mundo fica feliz e satisfeito com a Caixa? Não. Não. Não, por quê? Porque não adianta. Às vezes uma oportunidade do imóvel, ela pode vir uma vez só pra ti. É aquele imóvel que tu e tua esposa vão gostar, pô, maravilhoso. Vocês sonharam com aquilo. Sonhou, tá numa baita oportunidade, né? A pessoa tá precisando da grana e tal. Só que às vezes tem um prazo muito curto pra você conseguir efetivar a compra desse imóvel. E justamente por um processo burocrático, como às vezes é o da Caixa, você não consegue efetivar. Ou você tem um relacionamento top com o Itaú da vida, que vai te dar uma taxa por causa de 0,5% ao ano. Você olha a Caixa, não, vou pela Caixa que é mais barato. Aí tu vai pular pra Caixa, a Caixa não vai te aprovar, você vai perder tempo, esse imóvel foi embora e tu não efetivou, né? Então, acho que o primeiro ponto é sim, você olhar a taxa, mas aliado a um processo é isso, né? Cara, dentro da minha estimativa, vai dar certo, eu já tenho aprovado, eu vou conseguir. Por quê? Não quer dizer que você tem um crédito no Itaú que vai dar certo na Caixa, velho. Ou que na Caixa, né, não dê certo, não possa dar certo no Itaú. Então tem muito disso, acho que tem que alinhar as duas coisas. Cara, dica, a gente falou no outro vídeo, né, galera? Você corta o cabelo, você vai no barbeiro, se você vai dar uma dor de barriga, você não vai se medicar sozinho, vai no médico, né? Tudo você procura um especialista na vida. Vai comprar um imóvel, cara, pega ajuda de um especialista e para cada tema. O corretor de imóvel, ele não é um especialista em financiamento, ele é um especialista em vender imóveis. Assim como o próprio especialista de crédito imobiliário não é especialista em vender imóvel. Mas você tem especialistas para isso, então a dica que eu dou, cara, é um negócio que você vai contratar, não é um tênis, um negócio aí simples, cara, que você, né, devolve, se vira. Você faz um planejamento, talvez pra sua vida toda, muitas vezes, né? Pra 10 anos, 15 anos, vai mudar a sua vida. Cara, faça a conta e pegue a ajuda de especialista. Acho que seria a dica máxima. Então, financiamento é muito burocrático, né? Todo mundo sabe disso. Quer dizer, as pessoas que não estão fazendo, quando entram nessa operação, descobrem o tamanho da burocracia que é esse produto, né? Então, qual que é a forma mais fácil dela fazer esse produto, dela tá dentro de um financiamento, é buscar um especialista, certo? Uhum. E como funcionaria hoje para a pessoa entrar dentro da Best? Porque, para quem não sabe, nós fazemos tanto o Home Equity, que é o empréstimo de garantia de imóvel, como o financiamento imobiliário. Então, para a pessoa que quer entrar na Best, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar toda a cadeia de processo dela? Eu queria que tu explicasse um pouquinho, de forma detalhada, né? Para ela entender, de fato, como é que funciona dentro da Best. Diferença entre fazer com o banco, seja o Itaú, seja a Caixa, ou fazer dentro da Best. Vou fazer primeiro a premissa básica só do planejamento, que seria o pré-contratação, antes dela chegar à decisão e aí ela ter que contratar. Então, primeiro de tudo, duas coisas que você deve levar em consideração para conseguir um bom financiamento, independente de ser com a gente, inclusive, qualquer instituição.
Cuide muito do seu cadastro, seu score com o mercado. Então, você consegue hoje gratuitamente, a Serasa disponibiliza essa ferramenta. Então, cuide muito do seu score. Então, o que é o desejável, né? Você tem um score acima de 700, esse é o desejável. Isso vai impactar muito na celeridade do processo. Se o processo é ágil, caminhar bem, e você conseguir uma boa taxa. Porque a taxa ela vai ter pequenas flutuações. Isso vai de acordo com o seu crédito, tá? Então, primeiro de tudo, cuide muito do seu score. Segundo, comprovação de renda. Muitas vezes as pessoas ainda trabalham muito informal. Ela tem uma renda, mas não formaliza. Então, quando você pensar que você vai fazer um financiamento, né, ou tá se planejando, cara, movimente tudo nessa conta, já veja o banco que te atende, já abre uma conta, contrata um produtinho ou outro, movimenta essa conta, né, e de preferência, o máximo que você puder declarar no teu imposto de renda é o desejável, né. Isso aí é para você conseguir sem dificuldade no financiamento. Quando você começa a ter uma dificuldade no financiamento, ou o seu score não tá bom, sua renda, você não tá comprovando tudo, às vezes o cara é um pequeno empreendedor, aí ele vai lá, recebe dinheiro, pega cheque, né, movimenta na conta de um terceiro, faz de tudo, mas não, ou seja, ele não consegue comprovar essa capacidade financeira. Ou um exemplo, a gente teve um cliente, um cara muito bom, Alan, um cliente recentemente teve, o cara tinha 10 salas para aluguel. E aí na hora de comprovar, não, eu ganho que é 15 mil das salinhas, né, de aluguel e Perfeito. tal. Beleza, e aí chegou na hora, o cara moveu 3 mil por mês lá na conta dele. Mas e aí, não, mas é porque, inclusive, meu escritório lá também, eu vou lá e recebo, é lojista, um é capinha de celular, o outro é não sei o quê, uma assistência. Recebo em dinheiro, daí eu já saio pagando minhas contas. Ele tem uma lotérica do outro lado da rua, ainda paga pela lotérica, eu não gosto de movimentar em banco. Cara, um baita cliente, um baita imóvel, tudo certo, tava querendo fazer um financiamento. Não tá formalizado, exatamente. E o terceiro é também, cara, pô, você não pode também movimentar 100 mil por mês e ter um imposto de renda zerado, né? Daí também... uma incongruência. Elas precisam se conversar. Então, planejamento é isso. Comprovar uma renda de até 3 vezes o valor da prestação. Se você quer assumir um financiamento de 3 mil, já se preocupe em comprovar uma renda de 10, tá? 12, né? Ou somar renda. E outra, sou casado. Cara... tem que o casal cuidar do seu cadastro. Se você tiver muito bem de cadastro, sua esposa tiver um cadastro ruim, isso vai pega no financiamento. Vai pegar, principalmente se vocês quiserem juntar renda. Agora, vou excluir minha esposa totalmente. Beleza, você até consegue. Mas ainda assim... vai ser um problema. Atrapalha. Tá? Mas então o ideal, pô, esteja um equilíbrio financeiro. Até porque o que o banco entende no financiamento, diferente de home equity? Cara, como é que você tá querendo comprar alguma coisa que você já tá todo desorganizado? Você não tá podendo pagar suas contas... tá com o nome sujo, tá ruim e ainda quer comprar mais coisa? Não. Você tem que estar tranquilo, cara. Como é que você vai comprar, assumir um compromisso de comprar algo estando... Sim. Faz sentido, né? Então, primeiro, é isso, né? Então, bom, já sei, tá, boas dicas, Gaspar, fechou. Quero contratar. Então, quando você vai contratar, você vai pro primeiro passo, que daí seria um exemplo, né? Geralmente fazer uma boa pesquisa, é onde as pessoas geralmente nos acham, né? Nos nossos conteúdos, nossas mídias, enfim. E aí você vai fazer simulação de crédito. O valor que você precisa, né, para um financiamento e ver qual instituição que se adequa ao teu perfil vai te entregar uma boa taxa. Então, você tem 2 caminhos. Ou você vai fazer isso banco por banco, né? Ir lá, ver, ligar, né? Fazer tudo meio que sozinho. Ou, por exemplo, como a Seja Best, você vai preencher um único formulário, um único cadastro. Na hora você vai ter uma simulação de crédito, já estimada pelo seu perfil, e você vai ter um especialista, né? O especialista vai entrar em contato. Segundo passo, fiz uma simulação, o especialista te liga, entende o teu contexto, né? Cara, como é que tá a tua renda, como é que funciona, como é que tá o imóvel, inclusive, porque às vezes, ó, dica de ouro, galera, você acha que o imóvel tá pronto para financiar, você faz todo o processo, a prova crédito se movimenta, vai, você dá uma entrada, assina contrato, dá mó BO, chega lá na hora, a documentação, o imóvel não tava com a área construída regularizada na matrícula. Não tá verbado. Não tá verbado. Cai o financiamento. Você perdeu um tempo ferrado, que num atendimento com o especialista, numa pergunta dessa, eu não vi. Então já me manda a matrícula, vamos ver se esse imóvel tá tudo ok. Ou o vendedor do imóvel, por exemplo, o cara tá cheio de processo trabalhista, quer vender o imóvel, vai dar problema, não vai ser aprovado pelo banco, pode ser uma fraude de acreedor. Enfim, então tem toda uma série de informações que um especialista fazendo perguntas vai conseguir rapidamente dizer se dá ou não dá. E se der, só pra você ter uma ideia depois disso, com dados iniciais a gente consegue digitar nos bancos que se adequa ao teu perfil e já tentar uma aprovação de crédito. A gente tem hoje índices que a gente consegue, às vezes, em 2, 3 horas aprovar uma carta de crédito. E se não, no máximo 2 dias aí você vai ter uma carta de crédito aprovada. Aprovou a carta, é o primeiro ponto, né? Se ele aprovar esse crédito para você, é uma carta de crédito. Dali para frente é estruturar toda a proposta, que daí vai ser a etapa de avaliação do imóvel, né? A gente vai junto agendar com você a avaliação do imóvel, o engenheiro vai em loco, né? Que isso é a segunda etapa do financiamento, né? Fazer a avaliação do imóvel. Vamos pegar formulários do comprador, do seguro, né? O financiamento você tem um seguro incluso. Toda a documentação também do vendedor. Vamos unir toda essa documentação e mandar para o banco. Feito isso, ficou pronto o laudo de avaliação.
confirmação de valores, vai sair uma minuta para você assinar, e aí vai pro próximo passo, que eu não sei se é para nós falar ou não aqui, mas, né? Seria a parte de formalização, né? Sim. Mas basicamente, hoje o caminho inicial seria isso, se preparar, achar uma boa empresa, ver se tá dentro de todas as características, né? Meu crédito tá ok, o imóvel tá ok, tá tudo bonitinho, tudo certinho, tá apto. Aí você tem um financiamento e isso tende a dar certo. Depois tem mais a formalização. Então, tudo é somado na operação. Por exemplo, não é só analisar o meu crédito, não é só eu estar bem para conseguir comprar o financiamento, para fazer o financiamento. Então, é somado o vendedor, imóvel. Então, tudo isso é analisado dentro da operação? Tudo é analisado porque o imóvel é a garantia. E por que o vendedor é analisado? Porque se tiver qualquer situação desse vendedor que possa recair sobre essa garantia, pode ter uma preferência à frente do banco, o banco fica sem garantia. Então o banco certifica que, putz, né, essa venda ela tá sendo legal. Um exemplo, a pessoa tá com um monte de processo, esse bem não tá ainda penhorado, mas já tem um processo de execução que tá indo para leilão, né? E a instituição financeira, uma pessoa quando compra diretamente um imóvel, uma pessoa que está tentando fazer uma fraude, ela é um terceiro de boa-fé, né? Para a legislação, ela é um terceiro de boa-fé. Ela não tinha consciência disso. Agora, a instituição financeira, quando vai para uma demanda judicial, ela não é um terceiro de boa-fé que tem perícia sobre as coisas. O banco, é obrigação do banco saber. Ela é um agente legal, né? Então, ou seja, ela tem a obrigação de saber. Então, por isso que certifica. Por quê? Se der qualquer problema, o banco não tem como dizer, eu não sabia, eu não sou um agente profissional disso. Não, você sabia, você não deveria ter feito. Então, é diferente do que, né, você ser uma pessoa civil normal. Então, assim, por isso que é analisar tudo isso. O banco precisa certificar, né, que tá tudo dentro para que essa garantia seja aceita. E, por exemplo, por que geralmente um imóvel que tem uma divergência diária não é aceito? Para justamente evitar que você tenha uma discussão futura. Não, mas não foi esse imóvel que você me financiou, olha lá. Lá dizia que era 100 metros, mas minha casa tem 200. E aí, eu construí e agora? Tudo é para diminuir o risco de um possível conflito. E também tem um risco ali na parte de avaliação, né? Por exemplo, o vendedor quer te vender um imóvel que ele diz que custa X e, obviamente, o banco vai lá e diz, não, custa bem menos do que X. É uma segurança pro próprio comprador, né? Perfeito. Isso seria... E muita gente reclama, né? Na parte de avaliação dos processos, etc. Isso é bem top, né? A gente falar. Basicamente é o seguinte, né? Os malandrão, né? Certo. Geralmente, cara, o imóvel vale 1 milhão. Eu sei que financia 80%. Eu vou falar que vale 1.200, 1.300 para ver se financia 100%. Né? Só que daí você vai ter que declarar, né, essa compra. Eu posso forjar com né, a cabeça do consumidor, né? Forjar com o cara, vamos dizer que a gente vai vender por mais e a gente pega 100% e estamos feito. Só que se esse imóvel for avaliado a menos, o banco não vai te liberar 80% sobre o que você está falando. É sobre o menor. Se você declarar que está comprando por menos, o banco não se opõe contra isso. Se tu tem um imóvel de 1 milhão, tu quiser me vender por 800 mil, é um direito teu, não é fora da lei. Entendi. Você está vendendo. E o banco vai me financiar 80% dos 800 mil. Agora, se eu falar que eu estou pagando 1 milhão e esse imóvel for avaliado em 800, também é 80 sobre 800. É sempre o menor. Então isso é um detalhe muito importante que as pessoas acabam tendo problema. É 80% ou 90% que o banco vai te financiar com base no menor valor. Ou a declaração de compra e venda, o contrato que você tem, ou o valor de avaliação, ou que for menor, tá? E por que tem, cara, como é que funciona isso, né? Como é que é uma avaliação de imóvel, na dúvida das pessoas? O engenheiro vai lá fazer uma vistoria do imóvel e vai pegar amostras, outros imóveis semelhantes para chegar numa média de metro quadrado. E as pessoas às vezes ficam bravas porque não é avaliado, mas vamos ser sinceros, pensem em vocês. Para que o banco quer o imóvel? É só uma garantia. Se der um pepino, ele precisa vender para resgatar o dinheiro dele. Aí um prédio, por exemplo, né? Tem um apartamento, a pessoa fala que vale 1 milhão para conseguir 800 mil de financiamento. Chega lá na hora do engenheiro ver, ele vai lá, tem 3 outros apartamentos à venda lá. Bah. Um por 700, um por 750, um por 800. Beleza, amanhã deu um problema, o banco vai botar para leilão. Eu vou lá comprar um imóvel, você pagaria 1 milhão num apartamento onde tem 3 por 750? Não, claro que não. E aí onde mora o negócio da avaliação. É assim que funciona. Então, se tem 3 vendendo por 750, teu imóvel não vale 1 milhão, me desculpa. Ah, mas é que eu botei um piso de não sei o quê, né? Que eu tenho uma TV de 80 polegadas, eu gastei 300 mil de mobília. Cara, isso não é o imóvel, né? São acessórios do imóvel que você pode tirar, por exemplo. Não é uma garantia que o banco vai ficar lá. Então, dá muita confusão nisso e por isso que a base é uma base de mercado. É o que realmente o mercado está vendendo daquele imóvel. Essa é a base de valor dele. E diz uma coisa, né? Isso também é uma dúvida do pessoal. É seguro fazer com a Best? É seguro fazer um financiamento com a Best? E a gente cobra alguma coisa por esse financiamento, essa assessoria? Show. Cara, não, obviamente a nossa assessoria ela é gratuita, então a gente fala que a gente não tem um conflito de interesse em relação a isso. Inclusive o mercado ele paga muito semelhante, a gente ganha da instituição financeira,
Então, a instituição financeira que eu conseguir te entregar uma excelente taxa, eu vou ganhar dessa instituição financeira, né? E por que é muito seguro fazer com a gente, né? Primeiro, porque a gente não cobra nada, né? Então, a maior segurança é a segurança nossa, inclusive, de fazer todo o trabalho dar certo. Se não der, a gente não ganha nada. Então, a maior segurança que o cliente tem é essa, né? A gente botar o trabalho na frente, né? Segundo fator, o crédito imobiliário por si só, ele é muito seguro porque mesmo se a gente sonhasse, fosse muito bom, falar, amanhã tá feito o negócio, se a gente tivesse, sei lá, qualquer tipo de benefício em relação a isso, mas não existe, né? A gente tivesse, cara, a gente não consegue, a gente vai passar por análise de crédito, avaliação do imóvel, jurídico, emissão de contrato, vai passar pelo cartório. Cara, todo um processo demora 60 dias. A gente trabalha durante 60 dias para conseguir daí sim ter o nosso comissionamento, né? Então, quando a gente fala da segurança, primeiro, você para ter a bandeira de um grande banco, como a gente tem Itaú, cara, Santander, Daicoval, outras fintechs, né? A gente tem uma série de instituições financeiras, você passa por todo um processo, né? Então, assim, por isso que a gente certifica tanto, botar depoimentos, a gente hoje é uma empresa verificada do Reclame Aqui, né? Você ter um banco como Itaú, você passa por um processo muito criterioso, né? Para você ser um correspondente. E outra, você consegue olhar hoje, por exemplo, no site do Itaú, você pede para um assessor nosso, ele manda, a gente tá dentro do site oficial do banco, né? Então, assim, se certificar a empresa que tá de fato fazendo negócio pra você, cara, não cobrar nada na frente, isso não existe. Se alguém te pedir, cara, é R$1.000 pra mim fazer, cara, não existe. Aí você pode ter um risco e não vai ser seguro, né? Se essa empresa realmente é credenciada, por quê? O maior risco é você compartilhar seus dados, né? Mas, cara, se você tá fazendo uma empresa séria, que tem prova social, que tem bons profissionais, você vai ter a segurança que vai fazer um bom negócio, não? E, não tão distante disso, é um processo que você tá pegando o dinheiro, não tá dando dinheiro, né? Porque o golpe, muitas vezes, ele existe o quê? Na imediatice, né, das pessoas, né? Sim. Sistema de golpe. A gente vê lá online, né? Qual que é a garantia que eu tenho? A gente fala, cara, garantia, mas quem precisa até é mais a gente até do que o cliente, para saber que vai dar certo, porque senão a gente vai trabalhar de graça, né? Então, assim, é super seguro, né? Primeiro que todos os nossos profissionais são certificados, isso é um detalhe muito importante, né? Tem a certificação da BCIP. Cara, hoje a LGPD, a gente está com a nossa empresa toda normatizada em relação a isso, né? Então, toda a segurança, a gente fala para que a gente vai usar os dados, com quem que a gente vai compartilhar, por quanto tempo dentro dos nossos sistemas. E, basicamente, cara, todo o processo vai ser estruturado dentro de cartório, dentro do banco. Ou seja, cara, é muito seguro. O mais seguro é o crédito imobiliário, né? Porque a gente não tem benefício nenhum. Agora, um cartão de crédito, se alguém conseguir para você, ele tem os dados do cartão, né? Agora, no financiamento, você não tem nenhuma vantagem a não ser conseguir o crédito para a pessoa. A pessoa não corre nenhum tipo de risco, né? Então, é de graça, não é burocrático, né? Então, tem que fazer um convite pro pessoal fazer um financiamento na Best, né? Porque é perfeito, né? Então, vai ajudar o cara do começo ao fim. Exatamente. Então, fica o convite para todo mundo, né, galera? Basicamente, assim, independente da gente fazer negócio ou não, a gente gosta muito de poder ajudar as pessoas. Às vezes, inclusive, as pessoas saem de lá sem fazer com a gente, Alan. Mas a gente ajuda numa dica ou livra a pessoa muitas vezes de um problema e isso volta pra gente. A gente fica muito feliz, né? Volta numa indicação, né? Volta numa orientação, enfim. Então, o primeiro convite, independente de você fechar ou não, é falar com a gente. Mas a gente tem essa garantia, a gente sabe o quanto a gente super atende bem as pessoas, acabam fazendo com a gente, né? Então, cara, tá pensando em fazer um financiamento, com certeza, simula lá, é de graça simular, à vontade. O custo do nosso assessor também é de graça, né? A gente está se esforçando muito para fazer o que o mercado de investimento vem fazendo bem. A exemplo da XP, BTG, todos esses grandes players, que é o quê? Você tem um especialista que não está vinculado a um único produto. Ele entende a tua necessidade, entende o que se encaixa para o teu perfil, e ele vai te indicar esse produto e vai estruturar esse produto para você. Até o fim, né? E o mais importante, a assessoria é muito importante, galera. Porque o banco, ele emitiu o contrato para ele, o negócio acabou. Para a gente não. Porque o Itaú entrou na estatística, tá tudo certo. Os caras estão com salário, né? A vida ganha. Agora pra gente não, a gente precisa finalizar o processo, você receber o recurso, depois a gente manda uma nota fiscal pro banco para receber. Ou seja, né, a gente é super comprometido com o êxito, porque enquanto não finaliza a gente não ganha. Então, o convite que eu faço é, primeiro, entender esse nosso compromisso com o cliente, né? E lá você vai ter todas as opções na nossa missão, que, cara, é entregar a melhor taxa. E, mais legal ainda de tudo isso, vendendo mais um pouco peixe, porque realmente é fantástico, cara, é você fazer tudo online, né? Então, assim, você não precisa ir até dependendo de gente, fila. Cara, tudo online. E hoje a gente faz tudo dentro de casa. Ou seja, até emissão de contrato, tudo dentro de casa. A gente vai mandar pro teu endereço os contratos. Só vai ter um trabalho no cartório, assinar e dar entrada no registro de imóvel. Bom, é isso aí. Fera demais. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo da nossa série, né? Esse foi o vídeo sobre financiamento imobiliário. Como eu falei pra vocês, a gente tem uma série de vídeos importantes que vocês podem assistir. Eu vou deixar aqui no card, link na descrição. Se vocês quiserem fazer uma simulação, pessoal, depois pede lá nos comentários, onde eu faço, tal. O link tá aqui na descrição, tá? Eu também vou deixar nos comentários. Então, vocês podem entrar, simular, é de graça. Experiência completa, né? Não precisa depender de fila, gerente, nem nada. Eu também peço já pra vocês, se inscrevam no canal, curtam e comentem. Se vocês têm alguma
alguma dúvida, seja aqui, seja numa rede social, manda no Instagram, enfim, chama a gente e compartilha essa dúvida que a gente pode ajudar vocês, tá? Então, por hoje é só isso e um grande abraço.